Olá, muito boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Nós estamos iniciando hoje a nossa primeira live, né, fazendo a abertura aqui do nosso evento, a segunda semana ASBAG pela vacinação, um evento que a gente promove com muito carinho, para falar da importância da imunização, né, mais do que nunca, tem sido super importante da gente frisar e estar sempre colocando em evidência, né, a importância da imunização para a população em geral e principalmente para para as pessoas que convivem com algum tipo de doença crônica, né? E no nosso caso, a asma grave, DPOC. Então, é de extrema importância que a gente esteja aí o quanto mais informado a respeito desse assunto. E para a live de hoje, que é a live de abertura da nossa semana, nós vamos falar sobre o tema Cuidar, Proteger, Vacinar, que é o título que a gente dá para essa live que a gente faz com tanto carinho, que é para informar vocês o que é a vacinação, o que é a imunização, como a gente pode e precisa das vacinas, né, para a nossa saúde como um todo, e como que a gente pode aproveitar o SUS, a rede privada, a rede pública e privada que nós temos aqui no Brasil, como maneira de acesso a essa imunização, né? E para esse bate-papo de hoje, nós convidamos duas pessoas muito especiais, duas referências em imunização no país. Eu quero chamar aqui para a nossa conversa a doutora Beatriz Verri, que é enfermeira, e o doutor Luiz Alberto Verri também, que ele é médico pediatra, então eles estão aqui hoje para conversar com a gente. Doutores, sejam muito bem-vindos à associação, a gente está muito feliz de receber vocês aqui, e eu quero que vocês se sintam à vontade, que esse seja o primeiro de muitos bate-papos, muitos encontros que nós podemos fazer. Eu vou pedir, então, para vocês começarem se apresentando, para que o público conheça um pouquinho mais de vocês. Boa noite aos ouvintes, boa noite, Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Sempre importante divulgar esse tema tão caro à população brasileira, à população mundial, né? Eu sou Beatriz, sou enfermeira de formação, meu mestrado e doutorado sempre na área da medicina comunitária, e atualmente eu lido com a docência, ministrando aulas em disciplinas no curso de medicina. Raíssa, muito obrigado pelo convite. Realmente, para mim, que mexo com vacina há 26 anos, é um grande prazer poder falar com vocês, poder divulgar e poder, assim, a gente poder discutir a importância da vacinação, tanto para a população geral, como especialmente para os pacientes que têm doenças alérgicas, imunossuprimidos, que hoje atinge mais ou menos 30% da população. Então, é uma população muito grande, uma população que precisa ser vacinada, que precisa ser cuidada, e é mais um cuidado que a gente pode dar para essa população que necessita realmente do cuidado do dia a dia. Eu sou o Luiz Alberto Verri, né, sou pediatra, já estou formado há 38 anos, trabalho numa clínica privada de vacinação, e trabalho no Hospital Vera Cruz aqui em Campinas também, mas no meu dia a dia sempre estudando e me atualizando sobre imunização. Que legal, que honra tê-los aqui conosco. Então, hoje é um dia, assim, especial para a gente fazer essa abertura e vamos falar, assim, tentar trazer aqui, de uma maneira bem ampla, como que a gente pode entender como funciona a vacinação, né, para a população em geral. Então, eu queria que os doutores pudessem começar a falar um pouco para a gente o que é a vacina, quando surgiu a primeira vacina, né, e quando foi, assim, a primeira doença erradicada, né, pela vacinação, como que a gente conseguiu alcançar esse feito? É uma história que acompanha a história da humanidade, né? Sempre houve muito terror das epidemias, não tinha recursos, não tinha como enfrentá-las, trazia enormes prejuízos em termos de vida humana, agricultura, pecuária, comércio. Então, a gente estuda na literatura relatos de muitos surtos, né, ao longo aí dos séculos, com varíolas, pestes, e a gente observa alguns movimentos, né, de observação mesmo empírica, onde os chineses já verificavam que, utilizando crostas de casos leves, podia
tornar algumas pessoas imunes, e esse movimento veio ao longo dos séculos e culmina no século XIX na Europa com uma ocorrência muito forte de peste bovina, com mortes, inclusive, né? E aí, essa inoculação de animais sadios com secreção de animais infectados começa a ser uma forma mais usual. Enquanto isso, no Brasil, a gente vivia epidemias horrorosas, né? Tem relatos de Curitiba, de Cuiabá, em Fortaleza, em 1878, com mais de 500 mortes por dia. Então, é uma história muito importante, muito impactante, né? E a variolização, que é a inoculação de pus seco de lesão de varíola em indivíduos sãos, foi onde começou realmente esse movimento todo, e um médico inglês, o Jenner, ele demonstrou que o material de lesão de varíola bovina podia ser substituído pelo da varíola humana. E todo esse estudo na vaca, que chamava cowpox, surgiu o termo, então, vacina, né? E aí foi observado que mulheres que tiravam leite tinham cicatrizes na mão e não no rosto. E esse líquido das lesões da varíola da vaca foi, então, uma forma de inocular e criar esse movimento. No Brasil, a gente teve também, aí no início do século, 1904, no século passado, retrasado, um movimento muito grande, onde o Dr. Oswaldo Cruz tinha aberto o instituto, dirigido por ele, e precisou até criar a vacinação compulsória, obrigatória na época, né? Estourou até a revolta da vacina. E depois essa obrigatoriedade foi suspensa. Então, a gente teve epidemia aqui de varíola em 1908, a OMS iniciou um plano de erradicação da varíola mundial em 1966, e em 1979 a varíola foi considerada erradicada no mundo, né? E no Brasil ela foi suspensa em 1980. Então, toda essa história é para contar como isso é importante, como a vacina é fundamental, como ela é um marcador de saúde até hoje, né? A gente consegue diminuir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida, graças a alguns movimentos, e o mais comprovado é a introdução da vacina na população mundial, né? Nas crianças e depois também nos adultos e tudo mais. Então, a vacina, junto com a educação, junto com o saneamento, é o grande causador da queda da mortalidade infantil. Eu queria falar agora 2 dados que eu acho importantes, só para você ter noção. No século passado, a Organização Mundial de Saúde determinou os 10 ações de saúde pública mais relevantes no mundo. E, em primeiro local, foram a imunização. Então, se você considerar que a imunização foi muito mais importante a nível de saúde pública do que descoberta de antibiótico, descoberta de raio-x, descoberta de toda a situação, isso é muito importante. Então, é importante saber que imunização foi, em termos de saúde pública, o que mais impactou na população. Só para você ter noção, tanto imunização, entrando dentro do que a Beatriz falou, tanto imunização como saneamento básico, aumentou em 30 anos a perspectiva de vida. 30 anos. A gente acha uma situação que é muito importante, que ninguém valoriza isso. Como já é dado, né? E a gente remete agora ao início lá do PNI, lembra que não tinha computador, internet, então a contagem das doenças, do controle era bem mais complicado, né? E em 1969 criou-se os primeiros boletins epidemiológicos para controlar esse movimento, essa distribuição das doenças. Em 71, cria-se o Plano Nacional de Controle da Polio, e em 1973, quase 50 anos, 49 anos atrás, cria-se o Programa Nacional de Imunização. Tão maravilhoso, né? Quando o Brasil é reconhecido mundialmente por algumas políticas exitosas, e não tem nenhum país do mundo, nenhum sistema de saúde no mundo que não elogie o PNI, né? Que esse programa é criado há quase 50 anos, tinha como norte dar acesso a todo mundo, treinar e capacitar todas as pessoas que atuam no PNI e fazer esse controle de reações adversas, que é feito até hoje com muito êxito. Então, esse programa foi criado em 1973.
Eu queria colocar só uma observação, que parece ser coisa simples, montar o Programa Nacional de Imunização. Mas você imaginar o Brasil continental, você levar uma vacina, imagina para o norte do Amazonas, para o Roraima, Acre, onde você tem que manter uma temperatura constante de 2 a 8 graus. Você tem que ter segurança que essa vacina vai ser bem aplicada. Você tem que treinar esse pessoal. Então, você imagina o quanto foi difícil montar todo esse programa. Então, acho que isso daí é realmente uma coisa que os brasileiros tinham que valorizar bastante. E foi um passo a passo. Então, assim, em 73, em 75 a gente vivia um grande drama com a meningite, então teve uma campanha nacional de meningite em 75. Em 76 criou-se as doenças de notificação compulsória, que o SUS trabalha até hoje, notificar doenças obrigatórias. Isso gerou possibilidade de gerar um banco de dados que até hoje a gente estuda e consegue acompanhar todas as doenças, né? Em 77, definiu-se as vacinas obrigatórias para os menores de 1 ano, que nós vamos falar bastante aqui, né? E fim da década, então, de 70, a gente já viu um aumento de cobertura vacinal de 20 para 40, né? E aí vem um passo a passo, a construção desse PNI, a rede de frio, como o Luiz falou, precisou ir crescendo, sendo aperfeiçoada para garantir essa qualidade, que sempre foi um marco do PNI nosso. E aí foi introduzido todas as doenças que a gente conhece até hoje, a vacina de pólio, de sarampo, de hepatite B, de febre amarela, a dupla adulto, a hemófilos, o rotavírus, a pneumonia, a tetraviral, o HPV. Então, essas vacinas foram sendo acrescentadas à medida que eram descobertas e que o PNI estudava com muita profundidade para ver o intervalo, né? A gente observa no PNI uma concentração muito grande das vacinas no primeiro ano de vida, depois alguns reforços, e aí hoje a gente tem esse calendário da criança menor de 1 ano, da criança até 5 anos, do adolescente, da gestante, do adulto e do idoso. Então, hoje a vacina não é exclusiva infantil, ela tem essa valorização. Queria só fazer mais um comentário aqui, porque é o que eu vejo que a população, né, fala assim, por que não introduziu tal vacina? Por que não introduziu a vacina meningo B, que não tem na rede pública ainda? Então, só para você ter noção o quanto é difícil você introduzir uma vacina no Programa Nacional de Imunização, porque essa vacina, pela Constituição brasileira, todos os brasileiros têm o mesmo direito. Então, para você introduzir uma vacina, você não pode determinar que uma criança vai receber, outra não. Então, todos vão ter que receber. Partindo disso, você tem que ter fábricas que vão poder, né, produzir essas vacinas. Então, você não adianta, você tem que ter número suficiente de doses, você tem que ter essas doses, como que elas vão ser distribuídas, como elas vão ser aplicadas, população. Então, para você introduzir uma vacina nova, você, além de ter toda a parte financeira, ter o dinheiro para poder ser aplicada, você tem toda uma parte de infraestrutura para você ter uma nova vacina. Então, não é uma situação fácil, porque o Brasil, como já falei, em dimensões continentais, você tem uma grande quantidade de pacientes, de crianças, adultos que precisam receber a vacina. É verdade, é muita coisa que envolve, né? E tem que haver todo um estudo, né? Não foi da noite para o dia também que foi criado o Plano Nacional de Imunização, né? E talvez até... Muitos profissionais, muito conhecimento, muito corpo técnico, muito investimento, né? Exatamente. Até talvez por conta de tudo isso que ele tem, funciona, né, tão bem, com tanto êxito até hoje. É um motivo de orgulho, elas são gratuitas, né? Para todas essas faixas etárias e muito próxima de tudo que existe de possibilidade consta no PNI, com pouquíssimas exceções. E a vacina, então, ela é esse produto farmacológico que contém agentes imunizantes, nas diversas formas. Tem vacina de bactérias, de vírus vivos, vírus atenuados, bactérias ou vírus mortos. Então, também tudo isso envolve muito conhecimento de engenharia genética, de biologia, biomedicina, né? Para que esse conhecimento todo? Para criar um mecanismo de memória para o organismo, né? Que esse sistema imunológico esteja funcionando bem para que a vacina funcione. E a vacina, como o Dr. Luiz vai falar, ela tem que apresentar o menor número de reações na sua maior potência, né? Então,
tem que ser segura, eficaz, eficiente, o menos dolorosa possível, mais confiável para a mãe ir lá e levar a sua criança e vacinar. Lembra que no primeiro ano de vida, praticamente todo mês a mãe está com a sua criança no posto de saúde. Eu gostaria de falar alguma coisa agora referente a isso, Uhum. Porque quando a vacina chega no Programa Nacional de Imunização, ou quando a nossa Anvisa libera, são vacinas realmente que você pode confiar que são vacinas seguras e que vão proteger a vida. Porque, tirando o fato agora do Covid, que nós tivemos as vacinas rapidamente desenvolvidas, onde que depois a gente quiser, podemos até discutir sobre isso, quais foram os motivos, mas a maioria das vacinas, ela passa por várias fases clínicas para serem desenvolvidas, elas passam por vários testes, então, quando elas vão chegar realmente para serem aplicadas junto com as crianças, os adultos ou os idosos, as vacinas são realmente confiáveis, elas vão salvar vidas e vão proteger realmente. Então, as mães podem aplicar sem problema nenhum. Eu acho que isso é importante passar esse dado para a população. É muito importante, porque, engraçado que, assim, acho que a gente pode até falar um pouco, né, já que a gente está seguindo essa linha do tempo, desde a criação das vacinas, quando surgiu aí os movimentos anti-vacinas, né, muitos anos atrás, houve ali motivos para que começasse todos esses movimentos, o que atrapalhou muito, né, e depois, com cada vez mais o fortalecimento aí do Plano Nacional de Imunização, as vacinas mostrando o quanto tem sido eficaz no controle aí de doenças totalmente tratáveis e preveníveis, né? Isso foi acabando sendo esquecido, né? Graças a Deus. Só que desde que começou a pandemia, outros movimentos surgiram novamente, né? Infelizmente, com influência também política, de gêneros, né? E o que atrapalhou tudo de novo. Como a doutora estava falando, né? Desculpa, doutora. Como a doutora estava falando, todo mês a mãe está com o seu filho pequeno, né? No posto de saúde vacinando, e isso nunca foi questionável. Quantas doses? Tem vacinas que a gente faz 2, 3 doses em criança, né? E a equipe de saúde orienta, olha, pode dar uma reaçãozinha, pode dar uma febrinha. E dá a reação da febre, da dor. E a mãe confia plenamente, porque ela sabe que aquilo é um ato de amor, né? Um ato de proteção. Quem ama, cuida, né? Com certeza. Acho que isso é importante a gente falar aqui, porque nós que mexemos com vacina, a gente tem trabalhado muito a baixa cobertura vacinal que nos temos preocupados. Eu acho que dentro do cronograma que a gente tem vindo, do sucesso do PNI e tudo, é importante conversar que até 2016, 2015, a gente tinha praticamente 95% do público-alvo vacinado. Então, era uma cobertura vacinal de 95%. Então, foi a partir de 2015, 2016, que os índices começaram a cair. E chegando agora, atualmente, por volta, dependendo da vacina, de 60% a 70%, onde que a gente corre o risco de poder voltar velhas doenças, a gente começar a ter agora. Então, não são somente um fator, são a gente estudando, são vários fatores que podem ocorrer com isso. Dentro de um dos fatores que eu acho que seria importante aqui, que os próprios jovens hoje, as pessoas nunca viram uma doença. Então, eles nunca viram a varíola, não viram sarampo, não viram uma coqueluche, não viram um tétano, difteria. Então, são uma população que acha que não existe mais. E a gente tem que agradecer a vacina por a gente não ter visto isso. Então, tem toda uma geração que ela não tem consciência o quão graves são essas patologias, que elas são hoje erradicadas ou em vias de erradicar devido à imunização. Então, esse parece que foi também um dos fatores da queda de imunização de cobertura vacinal da população. Quer dizer, hoje em dia, você não tem não conhece, você não viu essas patologias. E existem outros fatos também que eu acho que a gente valia a pena linkar aqui. Muitas vezes, com os trabalhos dos pais, intenso, muitas vezes os pais não têm tempo de ir ao posto de saúde, às clínicas para imunizar essas crianças. A quantidade de fake news que começaram a surgir
contra vacinas, né? Lembrar que no Brasil, nós nunca fomos um país anti-vacina, muito pelo contrário, não tinha esses grupos, né? Isso é mais nos Estados Unidos e Inglaterra, que no Brasil a gente não viu esses grupos anti-vacina que a gente tem visto ultimamente. Então, assim, fake news ajudou também a queda de cobertura vacinal. Mesmo na rede pública, começamos a ver alta rotatividade de profissionais, treinamento dos profissionais dos centros de saúde, e mesmo a complexidade. O próprio programa ele foi ficando tão complexo, foi aquilo que nós estávamos conversando no começo, batendo papo, que são tantas as doenças, são tantas os dias que você tem que ir no posto de saúde, no centro de saúde para fazer a imunização, que os próprios acabam por perder. Então, existe vários fatores que acabam diminuindo a cobertura vacinal. Agora, um outro dado também em relação a isso, que a gente vale a pena colocar, muitas vezes não é só a cobertura vacinal, muitas vezes faz conta, Bragança, Campinas, tem até uma boa cobertura vacinal, 70%, 73%, mas existem cidades que a cobertura vacinal é 20%, 23%. Existem focos no Brasil, esse que é o grande problema, que é a homogeneicidade. Então, o país não está homogêneo. Tem regiões que têm cobertura vacinal adequada, mas tem regiões que não têm. Então, mesmo no Pará, Amazonas, tem regiões que a baixa cobertura é tão grande, e esses locais se tornam um local assim, muito bom para retornarem as doenças. E fica mais vulnerável, né? Toda a população fica mais vulnerável nesse caso, né? Que a gente, vacinando, a gente se protege e protege o próximo também, né? Lembrar que dentro dessas vacinas que, assim, a única vacina erradicada, a doença erradicada no mundo é a varíola. Né? E no Brasil nós já conseguimos erradicar a rubéola congênita também, tá? A poliomielite, e o sarampo a gente tinha conseguido erradicar. O Brasil tinha recebido o certificado internacional de erradicação do sarampo. Nossa. E daí no mundo, nós tivemos algumas epidemias de sarampo no mundo, Estados Unidos, na Europa, e na Venezuela, com os imigrantes e com os voos, tudo, nós voltamos a ter casos de sarampo, onde que nós somos obrigados agora, aqui no estado de São Paulo, a fazer uma dose a mais da vacina do sarampo a partir do 6º mês. Nossa. E só para você ter noção, no estado de São Paulo, esse ano nós temos 2 casos de sarampo já. Então, uma doença que era erradicada, a gente estava festejando, e nós fomos obrigados a voltar a vacinar uma dose a mais as crianças e ficar preocupado com o sarampo, que era uma doença considerada erradicada aqui. E agora nós temos o grande problema da poliomielite. A poliomielite, só tinha 2 países no mundo que tinham poliomielite, que era o Afeganistão e o Paquistão. E com as baixas coberturas, não é só no Brasil, mas no mundo todo, começaram a ter baixas coberturas do poliomielite, então a gente está correndo o risco de voltar a poliomielite novamente. Isso seria assim, um desastre do ponto de vista de saúde pública. Então, o Brasil fez agora a campanha de vacinação, e somente estava, dependendo das cidades, tinha até menos de 20% de comparecimento das crianças para tomar a vacina da polio oral. E 50%, 53%. Então, é muito baixa a cobertura, mesmo sendo chamada a população, ela não compareceu. Então, acho que isso daí é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande. É uma preocupação maior, e isso demonstra a falta de entendimento, né, de conhecimento mesmo dos pais, da família em geral, porque é como o senhor disse, né, no começo da live, nós, os mais jovens, nós não vimos o quão grave é essa doença, né? Ao longo da nossa... Exatamente, ao longo da nossa semana de evento, nós vamos ter um relato de uma paciente que o pai dela teve poliomielite, né? E aí ela vai contar com mais detalhes sobre isso. Eu acho que é bem bacana do pessoal acompanhar a semana, as outras atividades, porque a gente ouvindo de alguém que realmente viveu, né, conviveu com isso, a gente consegue ter uma noção e entender ainda mais a importância mesmo da vacinação, porque parece até um pouco assim, clichê, né, tão comum a gente ouvir, vacina é importante, se vacina, não sei o quê,
desde que começou aí essas fake news, né, a pandemia, a gente escuta tanto e as pessoas praticamente cansaram de ouvir e começaram a acreditar em outras coisas, né, começaram a ouvir mais o outro lado, que na verdade não sabe pela metade de toda a história do Brasil quando a gente fala em vacinação, né? O investimento mundial científico, né, por meio de uma vacina, gerar uma resposta imunológica protetora, específica e duradoura, né? Quanta coisa tem aí por trás, né? Então, a gente sabe que a resposta da vacina, ela depende de vários fatores, a natureza da vacina, a idade da pessoa e a condição do indivíduo. Então, em cima de tudo isso, é que o PNI, ele coloca os intervalos, as vacinas, então a criança nasce, ela não foi exposta ainda a inúmeras situações, então por isso que existe essa intensificação no início da vida da vacina, né? Aqui eu queria falar acho que uma coisa que vale a pena em relação à gestante. Porque existe toda uma ideia que gestante não pode tomar vacina, né? E é fundamental a gente esclarecer que gestante é importante tomar vacina. Por quê? Todas as doenças que a gestante teve, todas as vacinas que ela tomou, ela produz anticorpos. Esses anticorpos são passados via placenta para a criança. Então, a criança nasce com os anticorpos emprestados da mãe. Quer dizer, ela empresta esses anticorpos, só que esses anticorpos eles vão caindo ao longo do tempo, e chega por volta de 6 meses a 1 ano, praticamente a criança não tem mais essa imunidade. Mas é daí que a criança precisa, a importância de tomar a vacina no primeiro ano de vida. Então, a criança, para se proteger das doenças, ou ela vai tomando vacina, ou ela vai ficando doente para pegar a proteção. Então, é importante vacinar as gestantes. Lembrar que nós tivemos o retorno da coqueluche, que é a tosse comprida, e uma das maneiras que se achou para proteger as crianças da tosse comprida foi vacinar a gestante a partir da 20ª semana de gestação, onde que você fazendo a vacina, a mãe produz anticorpos, passa pela placenta, e a criança só com 2 meses que vai receber a vacina. Então, até 2 meses ela já está protegida com anticorpos passados via placenta da mãe. Então, é importante vacinar a gestante. Então, a gestante tem a vacina, a tríplice, né, que é tetra, difteria e coqueluche, vacina também contra a hepatite B, vacina do Covid, tá? E a vacina do influenza também, que a gestante pode tomar. São vacinas aí importantíssimas, né? São doenças muito assim, muito graves, né? Que podem voltar a ser frequentes. Exato. E, além disso, o PNI, ele elabora a distribuição em cima também da constituição da vacina. Tem vacinas que são feitas de bactérias vivas, bactérias mortas, de engenharia genética, como exemplo da hepatite, de componentes inativados, como a gripe, como a da Sabin, ou modificados, como a Sabin oral, né? Não a Salk. Então, tudo isso é pensado na composição. Além disso, elas têm estabilizante para poder durar um pouco, aquele frasco, vários componentes. E eu queria citar também para vocês que no PNI a administração de vários agentes no mesmo atendimento, né? Essa é uma conduta indicada para facilitar o cumprimento, já que a mãe foi, vamos aproveitar aquela ida da mãe, né? Para o maior número possível de doenças. Então, é a vacina combinada e a simultânea. A combinada quando 2 ou mais agentes num mesmo frasco e a simultânea 2 ou mais vacinas. Então, tudo isso a mãe que leva a criança sabe que é executado pelo PNI. Acho que aí vale a pena comentar. Primeiro, a gente de saúde, a gente nunca pode perder a oportunidade se uma criança, um adulto for num centro de saúde, uma clínica de vacinação. É uma boa maneira de você checar a carteira de vacinação, tanto da criança, da mãe, do pai, dos avós, para ver quais as vacinas pode tomar. Então, o importante é, se você levar seu filho para tomar vacina, que você leve a carteira de vacinação da família, e isso possa ser checado, para ver o que está faltando, o que temos disponível para ser aplicado. Então, a melhor maneira de se acertar a carteira de vacinação é toda a família tomar a vacina. Um outro dado também importante falar agora aqui, que a Bia falou, negócio de várias vacinas no mesmo dia e mesmo as vacinas combinadas. Então,
Se você for analisar, com 2 meses de vida, uma criança pode tomar de 9 a 10, pode proteger contra 9 a 10 doenças. Imagina seu filho ir no posto de saúde e tomar 10 aplicações. Impossível, nenhuma mãe deixaria. Então, hoje em dia, se junta a vacina, chama pentavalente, hexavalente, tetravalente, para você poder juntar, que uma mesma aplicação você protege contra as várias doenças. Que legal. E isso gerou muita confusão, e tem mães que acham que o sistema imunológico da criança não suporta para proteger de tantas vacinas. Então, isso também é um erro. Existem todos os trabalhos demonstrando que você pode fazer junto todas essas vacinas e o organismo da criança vai produzir anticorpos adequadamente para proteger essas doenças. Então, não tem problema nenhum de você fazer várias vacinas no mesmo dia, aplicações simultâneas, não vai fazer mal nenhum para a criança e vai acabar protegendo. É verdade, doutor. E uma coisa assim, pensando no público de pessoas com asma, né, pessoas com doenças respiratórias, a gente, assim, somente 32% dos asmáticos, infelizmente, no Brasil estão controlados, né? Tem também a questão de mitos e tudo mais, envolve não só as vacinas, mas saúde em geral, né? O paciente muitas vezes prefere ouvir o vizinho, o amigo, a tia, do que o próprio médico que acompanha. E pensando nisso, a gente tem um número muito grande de pacientes não controlados, tendo crises frequentes. E aí, quando chega no momento de receber a vacina, muitas vezes, ou está num período, numa semana de crise asmática, fazendo algum outro tipo de medicação acessória aí, para resgate e tudo, ou, na verdade, não está, além de não estar controlado, ou ele acabou de sair de uma crise, né? Então, a gente vive essa situação. Como que funciona a vacinação nesses casos? Porque é muito frequente a gente ouvir: não levei meu filho essa semana porque ele estava resfriadinho, eu acabei não levando, nem dei a vacina. Aí, nisso, passa uma semana, passa 2 semanas e o caderninho de vacinação vai ficando atrasado, né? E isso não só com criança, em adulto também. Quando tem alguma vacina de reforço aí, como que funciona, né? Qual que é a orientação nesses casos? Quando tem uma crise respiratória, um processo catarral, teve uma febre, precisa alterar a data da vacinação? Se você for analisar todas as vacinas, existem poucas contraindicações para você fazer vacina. Tá? Então, assim, a contraindicação mais comum, realmente, se você tiver uma doença aguda, você tem uma gripe com febre, a criança está apática, tudo, o bom senso diz que você não realize a vacina. Agora, se a criança já passou do quadro agudo e só ficou com aquela secreção, tosse, ou mesmo está o próprio asmático, ele está ainda com sibilos, mas ele está já controlado, a gente sabe que muitas vezes vai demorar um tempo, a vacina você pode ser aplicada. Então, só se tiver uma fase aguda, realmente. Muitas vezes, nos alérgicos, acho que é até interessante, que eu vejo muitas vezes é relação ao ovo, alergia ao ovo, alergia a leite, e que a gente vê que todas essas vacinas, elas podem ser utilizadas na alergia, faz conta alergia ao ovo. A gente não tem problema nenhum de fazer tanto a vacina do influenza como a vacina do sarampo, cachumba e rubéola. A única vacina realmente que contraindica fazer alergia ao ovo, desde que tenha uma alergia grave, que é uma alergia onde a pessoa vai ter uma insuficiência respiratória, vai ter uma anafilaxia, seria da febre amarela. Mas, mesmo assim, dependendo da região que a pessoa mora, ou dependendo da epidemiologia da região, você pode fazer essa vacina num centro especializado, com um alergologista, ele pode fazer essa vacina desde que seja acompanhado um local que tenha toda a parte de monitorização. Em relação ao leite, nenhuma das vacinas são contraindicadas a ser realizadas em alérgicos a leite, tá? Então, você pode ser feito em todas as pessoas, mesmo com alergia. Bom, a ideia, hoje em dia, é que somente realmente numa fase aguda, que você contraindique, de alguma patologia contraindique a realizar a vacina. Ou se a pessoa, por um acaso, tomou a vacina e desenvolveu um quadro alérgico intenso, daí você tem que ver seu conservante,
ou tipo, muitas vezes tem gelatinas que podem ir no meio, algum tipo de antibiótico pode dar, mas isso é muito raro, na realidade a gente não vê isso. Então, acho que seria interessante a gente nem colocar isso em pauta para discussão. A ideia é assim, é que você não pode fazer a vacina, você não esqueça de levar. Então, aí são 2 pontos que são importantes. Um é o próprio serviço, que muitas vezes o paciente deixa de vacinar e ele não reconvoca. Então, é um próprio problema do sistema, ele deveria chamar esse paciente para voltar a tomar a vacina. E outro fato é que a família muitas vezes não dá a vacina e depois passa o tempo e vai passando, a hora que já esquece. Mas lembra que existem os mutirões, os postos muitas vezes abrem de sábado para fazer essa comunicação, para as pessoas levarem as carteirinhas atrasadas, para colocar em dia, nunca é tarde para colocar em dia, esse incentivo, né? Então, o que a gente quer passar é que tem toda uma história da humanidade, do conhecimento, que o PNI é um programa de muito êxito brasileiro, exemplar. A gente teve há pouco tempo uma pandemia sem precedentes no mundo, a pandemia do Covid, e assim que o SUS teve a vacina, rapidamente, não foi problema, não precisou convocar exército, não precisou convocar nada, o próprio SUS, as suas unidades absorveram, foi convocado, foi por faixa etária para organizar, até porque não tinha para todo mundo, né? Precisou um escalonamento, teve quem quis tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, então o SUS funcionando. Quem não aplicou, quem não quis, né? Quem optou por não tomar. Mas, caso contrário, teve para todo mundo. Então, o SUS brilha no PNI, brilha no controle, brilhou agora numa pandemia, porém, essas coisas que nós discutimos aqui, a falta de vontade, de iniciativa, né? O serviço convoca muitas vezes, mas ele não pode obrigar a pessoa a tomar. Então, teve esse investimento, as vacinas foram criadas, existem laboratórios no mundo todo, distribuem. Lembra que vem uma quantidade enorme, né, para o país Brasil, isso vai para os diversos estados, são muitos estados, dos estados vai para os 5.600 municípios do Oiapoque e aí vai para todos os postos, então a gente tem uma rede capilarizada de distribuição para garantir o acesso, né? E aí os intervalos, como a gente falou, aquela grande concentração da vacina de 0 a 1 ano, é justamente para a criança sair desse ano protegida. Então, ela vai com 1 mês de idade, ela toma vacina de até 1 mês, né, da BCG e da hepatite B. A gente recomenda fortemente que todas as crianças tomem. A maioria das vacinas, ou ela é injetável, muitas vezes, ou subcutânea no vasto lateral da coxa. Tem algumas vacinas orais, né? Atualmente, a única vacina oral é a rotavírus. E na campanha poliomielite. Todas as outras vacinas são injetáveis. Como o Luiz falou, com 2 meses, a criança é praticamente imunizada com 10 doenças. Ela tem a penta, que é a difteria, coqueluche, tétano, hemófilo, hepatite B, a vacina de pólio, rotavírus, pneumo 10. Então, ela sai com 8, protegida com 8. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Através de 3 injeções, ela é protegida com 8 doenças e a rotavírus oral. Ela volta com 3 meses tomar meningo C, que é uma bênção também. Com 4 vezes, ela repete tudo que ela tomou no segundo mês. 5 meses, ela reforça a meningo C. No 6º mês, ela faz de novo a penta com a de pólio injetável. Nós temos agora a febre amarela como obrigatória em todo o território nacional, né? E aí a gente tem a vacina de 1 ano, 1 ano e 3, 5 anos. A gente tem as vacinas de 9 anos para meninos e meninas, o HPV, né? E a gente tem ali a dupla adulto, a gente dá um reforço, como a última foi aos 5 anos, ela toma a cada 10 anos, 15, 25, 35. E além da vacina de gripe, que também é anual, principalmente para os menores de 2 anos. Entendi. Eu gostaria de falar algumas coisas em relação à clínica privada. Porque, como você viu, tem todas as vacinas calendário do PNI. Existem algumas vacinas que ainda não estão disponíveis no PNI. Então, quem puder fazer, são vacinas seguras que podem ser feitas quando forem introduzidas ainda no PNI, devido ao problema de custo-benefício, ou mesmo de quantidade de vacinas produzidas no mundo.
Então, lembrar que existe a vacina do meningococo APWY, que você pode ter a partir do 3º mês, existe a meningo B, que a partir do 3º mês também, contra meningite tipo B. As vacinas do 2º mês de vida, existe uma vacina hexavalente, onde você vai ter muito menos reação na criança, mas em termos de segurança, tudo é igual, ela vai proteger igual, a única coisa que vai dar menos reação e menos picada. Você vai ter também vacinas depois, o reforço, que você vai fazer hepatite A, são 2 doses, varicela também 2 doses. Então, existem algumas diferenças entre o Programa Nacional de Imunização e o calendário 1020 da Sociedade Brasileira de Imunização, mas o importante é que sempre a mãe procure o médico da criança para poder orientar as vacinas. Eu acho que o tema que a gente estaria falando aqui sobre asma, eu vou só dar um link para você, que você vai ter durante a semana toda, você vai falar sobre imunização, mas eu queria chamar depois para as mães assistirem, porque nos asmáticos existem algumas vacinas que são importantíssimas para serem feitas. Então, se lembrar sempre que o asmático, a grande maioria das crises são desencadeadas por quadros virais. Então, que é fundamental a mãe dar a vacina do influenza, a vacina do Covid, também a vacina do pneumococo. O pneumococo, ele é uma das bactérias que dá pneumonia, dá otite, sinusite. Então, é importante fazer a vacina do pneumococo. Na rede pública tem a 10 valente, nas clínicas tem a 13 valente, tem a 23, existe todo um sequenciamento que provavelmente vai ser falado. E a vacina também da coqueluche, que é a tosse comprida para o asmático, isso é importante, do herpes zoster. Então, eu sei que depois vocês vão falar a seguir, mas eu acho que é importante as mães terem consciência que o asmático, ele é considerado um paciente especial, onde ele tem direito de algumas vacinas. É importante seguir o calendário de vacinação, porque qualquer tipo de doença, patologia, pode desencadear uma crise. Então, acho que isso é importante, as mães dos asmáticos seguirem a carteirinha de vacinação em dia. Assim, acho que isso é fundamental. Eu vejo que muitas vezes os pacientes com patologia crônica, eles acabam indo por algum tipo de tratamento não adequado. Convencionais, né? E acabam não fazendo o calendário de vacinação. Isso é importante também, é o direito da pessoa, né? Pessoas com algumas doenças, então o SUS ele tem essa abrangência do CRI, que é um ambulatório específico, de até fornecer algumas vacinas que normalmente não forneceria. Então, é um direito do paciente e ele acaba tendo... Então, até de ter algumas vacinas que eram exclusivas do privado por ser um asmático grave. Então, não tem desculpa, né? Tem o acesso, tem essa possibilidade, a vacina é segura, é eficaz, é importante, salva vidas. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. É verdade. É legal a senhora relembrar o CRI, que é algo que a gente divulga de tempo em tempos, porque muita gente ainda não conhece, né? São algumas patologias que conseguem ser abrangidas, que conseguem ter esse benefício, esse acesso ao CRI, né? O laboratório especial de imunização. Essas vacinas menos alergênicas, que ele comentou que só tem na privada, são disponibilizadas lá. Justamente para vocês. E o asmático grave, ele é um dos grupos de risco, então no CRI ele está... Que tem autorização para receber essas vacinas, né? E é muito legal, assim, aliás, é muito importante da gente saber o porquê que precisa realmente estar sempre com o caderno de vacinação em dia, né? Porque o asmático, ele precisa estar sempre com a sua doença de base controlada. Então, no momento que, por algum motivo, exacerbou, mas você está com o seu calendário em dia, já ajuda muito mais o médico a entender o porquê daquela crise, né? Dá uma tranquilidade, né? Anualmente está tomando vacina de gripe, olha só que proteção que ele está tendo, né? São perguntas que normalmente, toda vez que a minha filha internava, que como ela tem asma grave, a maior parte das internações dela é sempre em UTI, até para observação, porque ela, né, quando ela tinha crises, ela ficava muito grave. Então, era sempre essa pergunta, as vacinas estão em dia, né? A médica sempre... muitas vezes a médica pedia para eu levar o caderno de vacinação para ela ter certeza, para ela ver se está tudo lá, se ela tomou, porque a Giovana, mesmo vacinada, ela já teve influenza A, influenza B,
mas poderia ter sido muito pior se ela não tivesse sido vacinada, né? Então, assim... A gente fala tanto do SUS, do PNI, mas lembrar que vários países, até bem desenvolvidos, não tem isso. Você vai tomar uma febre amarela num país da Europa, você paga 120 euros, 80 euros, uma coisa que você tem aqui disponível, gratuito, né? Então, realmente, a gente não entende esse momento de evitar essa proteção tão importante, né? Não, eu queria falar duas coisas que eu achei interessantes. Um, em relação a fazer com a sua filha, só opção dada para você, que o asmático, quando ele tem um quadro de influenza, ele tem 5 vezes mais chance de ser internado. Então, olha só, ele aumenta em 5 vezes a chance de precisar ser internado com influenza. Então, você vê o quão importante vacinar as crianças. Outro dado que vale a pena que eu vou falar aqui no fundo, que isso que tem causado muita preocupação para quem mexe com vacina, é o seguinte: nunca se falou tanto em vacina e nunca se vacinou tão pouco. Então, olha só a disparidade, né? Isso, acho que vale tudo o que vocês estão fazendo, toda essa live, toda essa semana de vocês, eu acho que merece nossos parabéns, exatamente para poder difundir a ideia que é importante vacinar, é importante checar a carteirinha, quem está nos ouvindo agora, vai lá, olha a carteirinha, vê se tem vacina faltante, não só da criança, porque é importante também toda a família. Existe uma situação de quem tem doença crônica, você fazendo a vacina da sua filha da influenza, tudo bem, mas só que a vacina da influenza protege aí de 60%, mais ou menos, 67%. Então, o correto é vacinar todo no entorno. Então, o avô, avó, mãe, pai, funcionária de casa. Quanto mais criança na escola ser vacinada, melhor, porque aí você diminui a circulação do vírus, então essa criança vai ter menos risco de pegar. Então, exatamente. É importante que a gente estimule não só os asmáticos, ou qualquer um que tenha patologia crônica, mas todas as pessoas no entorno acertarem a carteirinha de vacinação. Os professores dessas crianças, por isso que professores são sempre convidados, né, de estar em contato diário com inúmeras crianças e tudo mais. Que legal. As campanhas têm sido bastante fortes também, né, nas escolas. Eu acho isso muito bacana, porque começa dali, né? Acho que a educação em saúde começa desde a primeira infância, e ter essa conscientização, e acho que está aqui, eu como mãe posso dizer, e peço para, tento levar esse exemplo, né, tento conscientizar mesmo outras famílias, muitas mães entram em contato: Raíssa, você vacinou a sua filha para Covid? Recebi muita pergunta dessa, né, para saber se ela vacinou, então eu acho que eu vou fazer na minha filha. Olha lá, uma referência, né? Porque, assim, é o que nós estávamos falando, às vezes a pessoa prefere ouvir pessoas que convivem com isso do que ouvir um médico, né? Pensam ainda que, muitas vezes, o médico vai falar, tá ali para falar mesmo que eu tenho que me vacinar, mas eu preciso ouvir de alguém que recebeu, você teve sintoma, né? Para ter uma segurança para saber, então eu vou tomar. Então, e sim, a Giovana, asmática grave, tomou as 2 doses das vacinas, fizemos campanha, tiramos foto, levamos plaquinha, e assim com todas as outras vacinas, né? Porque foi assim desde o nascimento, então não pode mudar agora. E a gente precisa continuar aí com a esperança de que nós vamos voltar a aumentar o número de vacinas, né, de adesão, né, às vacinações. O Brasil vai continuar sendo referência mundial e vamos vencer essas metas, né? Você é uma embaixadora positiva, continue assim, né? Muito obrigada. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? E só quem convive mesmo com uma condição crônica sabe o que é isso, né? Eu acho que ainda mais as pessoas que convivem com algum problema de saúde crônico, aí sabe mesmo da importância, né, de se imunizar, de se cuidar, porque convive todos os dias com uma condição, todos os dias tem que tomar algum remédio, fazer alguma coisa, então, quanto mais a gente conseguir diminuir, né, as nossas idas ao pronto-socorro, é importante. Então, o nosso sonho é que toda a população entendesse isso, não esperasse ter alguma doença, né, para poder entender a importância disso mesmo. E a gente tenta, nessa semana aí de conscientização pela imunização,
desmistificar algumas coisas, né, quebrar algumas fake news que é de extrema importância, não ficar só no clichê, vacine-se, vacina é importante, mas vamos falar na realidade mesmo, como tudo isso funciona, e eu acho que essa conversa de hoje, assim, nossa, deu para aprender bastante, retomar, assim, relembrar, né, de onde veio tudo isso, e o quão rico nós somos por ter acesso a tudo isso, né, doutores? Eu acho que é sempre um prazer e uma honra muito grande falar desse assunto, e quando a gente traz pessoas como vocês, que estudam há anos, que lutam há tantos anos, para trazer mais conhecimento científico, para tentar fazer isso chegar ao paciente lá na ponta, que também não é fácil, né? Assim, algo que a gente tem que realmente priorizar e mostrar e valorizar. Então, só tenho a agradecer a vocês. A gente agradece a oportunidade, e é isso aí, vacina boa, vacina no braço, né? Exatamente. Não lá na geladeira, no braço. Exatamente, doutora. Eu queria falar só mais uma coisa, que você falou do DPOC, né? DPOC é uma coisa que o idoso... Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? É que ela falou que também a associação deles também faz. O idoso é uma fase que ele tem as vacinas que vão ajudar muito na segurança da doença, da patologia. Então, acho que isso é importante saber que o idoso também tem que ir tomar vacina. Nós falamos muito em criança aqui, mas o idoso tem que ir para o calendário. Verdade, e tem direito, né? A DPOC mesmo é uma patologia que desencadeia muito por patógenos, né? E por processos infecciosos, né? Então, é imprescindível, eu acho que em todas as idades, né? Mas aí a gente pensando em grupos de risco, o asmático, a criança e o idoso, são, assim, populações que realmente merecem muita atenção e que não dá para ficar ouvindo comentários, não dá para dar ouvidos a outras esferas, a não ser o caminho da ciência, a pessoas que realmente sabem o que está falando, né? E a pessoas que convivem com isso também, porque a gente pode falar com tanta propriedade quanto quando a gente fala de alguma doença crônica e doenças preveníveis, que é o caso das doenças que as vacinas conseguem prevenir, né? Doutores, eu estou muito feliz. Olha, é uma delícia, o tempo passou muito rápido. Exatamente, nós estamos chegando, assim, ao final da nossa live, mas eu quero dizer a vocês que esse nosso bate-papo vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, vai ser transmitido também através do nosso Instagram, Facebook, para todos vocês terem acesso. Assistam, compartilhem, né? Salva para quando puder ter um tempo para conseguir absorver todo isso que a gente conseguiu conversar aqui, trazer de informação, que é muito importante. Compartilha com alguém que precisa, pessoas que talvez ainda estejam na dúvida, não conhecem tanto ainda a história das vacinas, que acho que é o intuito maior dessa nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, doutora Bia, doutora Luiz Alberto, muito obrigada. À disposição de vocês, para o que precisar. Tá muito bacana. Pessoal, muito boa noite. Eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores também da semana. E acompanhe a nossa semana aí de conscientização pela imunização. Tchau, pessoal. Tchau. Se cuidem.